Para compreender melhor os conceitos envolvendo lançamento oblíquo, eu vou utilizar um simulador produzido pelo Angel Franco Garcia. Está em espanhol, mas a física e a matemática é universal e você vai compreender muito bem. Eu recomendo que você acesse esse simulador que está na descrição deste vídeo e explore. Depois de você explorar, você verificará que os conceitos vão ficar muito bem estabelecidos. Automaticamente, o simulador coloca o corpo na posição 0, com velocidade no eixo x igual a 30 e velocidade no eixo y igual a 70. Clicando em Pieza, ele então executa a simulação fazendo algumas medidas. Observe que ele mede o tempo, o instante a cada posição, a posição no eixo x, no eixo y, a velocidade em x, a velocidade em y, a aceleração em x e a aceleração em y. Observe que a aceleração em x é 0 e a aceleração em y é menos 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, o valor da aceleração da gravidade. Quando você clica em Pieza, e aí vamos clicar em Pieza de novo, em seguida em Pausar, observe que o tempo está passando, óbvio, a posição em x está mudando, em y também, e observe o que acontece com a velocidade em x, à medida que eu clico em Passo. Observe que Vx continua 30 metros por segundo. Observe o que acontece com a velocidade em y. A velocidade em y está diminuindo. Era 70, após 2 segundos, aproximadamente. Aqui está 2,05, porque o sistema introduz um erro automaticamente. 2,05. Observe então que a velocidade em y caiu para 50. Isto porque a aceleração em x é igual a 0. A aceleração é a grandeza que indica a variação da velocidade. Se não há aceleração no eixo horizontal, não há nada impulsionando o projétil nem atrapalhando, porque neste caso a resistência do ar é desprezada, então observe que a velocidade no eixo x não muda, enquanto que a velocidade no eixo y está reduzindo, mas não está reduzindo de qualquer maneira. Passado 2 segundos, a velocidade reduziu 20 metros por segundo. Isto porque reduz de 10 metros por segundo a cada segundo. Observe então que eu vou clicando em Passo e passado 3 segundos, a velocidade é 40 metros por segundo no eixo y. Passado 4 segundos, a velocidade é 30 metros por segundo. Ou seja, eu já posso prever o tempo de voo apenas sabendo qual é a velocidade inicial no eixo y. Se eu lancei com a velocidade no eixo y igual a 70 metros por segundo, isto quer dizer que, por causa da aceleração da gravidade, o projétil deverá alcançar a altura máxima após 7 segundos, pois irá reduzir a sua velocidade de 10 metros por segundo a cada segundo. Essa dica é fundamental e ajuda você a resolver muitos problemas sem precisar utilizar as equações. Eu vou, então, continuar clicando em Passo até que a velocidade no eixo y seja igual a 0. Observe, então, que quando a velocidade no eixo y for igual a 0, terá se passado, então, 7 segundos, como nós havíamos previsto. Aqui eu passei um pouquinho, então 7 segundos aqui, velocidade no eixo y igual a 0. Observe que depois de atingir a altura máxima, continuando clicando em Passo, a velocidade no eixo y volta a aumentar em módulo, mas o valor fica negativo. Isso porque a velocidade no eixo y está apontando para baixo, enquanto o referencial está apontando para cima. Então, passa a assumir a partir de agora valores negativos. Enquanto que Vx, claro, permanece constante. Observe então que, usando o aplicativo, você pode conseguir informações importantes do tipo: quanto tempo leva para chegar na altura máxima? Você pode também descobrir qual é o tempo de voo. O tempo de voo é o tempo que leva para ele voltar no mesmo nível de lançamento. Se aqui eu lancei do solo e ele volta para o solo, então, quando y for igual a 0, terá atingido o tempo de voo. Observe, então, que quando y é 0, o tempo é igual a 14,05. Esse 0,05 aqui é um erro que o sistema introduz automaticamente. Então, se levou 7 segundos para atingir a altura máxima, então levou mais 7 segundos para voltar à mesma posição de lançamento. O tempo de subida é igual ao tempo de descida se o projétil volta ao mesmo nível. Então, mais uma vez, clica em Pieza, pausa,
Você pode então continuar até chegar muito próximo da altura máxima. E próximo da altura máxima você vai clicando devagarzinho até a velocidade atingir zero. Altura máxima, 7,05. A partir daí, observe então que o projétil volta a cair, mantendo a velocidade no eixo x constante e a velocidade no eixo y variando de acordo com a aceleração da gravidade. Portanto, na hora de resolver problemas envolvendo lançamento oblíquo, é fundamental que você tenha em mente que a componente vertical da velocidade vai se comportar de acordo com as equações do MRUV. É um movimento uniformemente variado, enquanto que a componente horizontal, Vx, vai se comportar de acordo com as equações do MRU, pois a velocidade é constante, a aceleração é igual a zero. Nós vamos fazer o uso deste simulador para resolver alguns problemas. Nós vamos mostrar para vocês quais são as equações importantes para resolver qualquer problema envolvendo o lançamento oblíquo. Eu vou então resolver um exercício inicialmente para entender melhor e para você compreender melhor o uso do simulador. Depois eu vou resolver alguns exercícios de vestibular. Você verificará aqui que eu não vou fazer uso das fórmulas prontas que vocês encontram em muitos livros por aí, em muitos cursos por aí. Isto porque as fórmulas prontas não resolvem casos mais complexos. E aqui nós faremos dos casos simples aos complexos, utilizando apenas as equações do MRU e do MRUV. Beleza? Então acompanhe o próximo vídeo na sequência.